Olha o tamanho desse negócio, velho. Isso é nanotecnologia. Então é a criação de imagens generativas em menos de 1 segundo. E nesse ano eles estão prometendo aí suporte a jogos rodando até 240 Hz. no smartphone. Snapdragon 8 Gen 3. Muito bem, senhoras e senhores, chegou a hora de falarmos aí do novo chip topo de linha da Qualcomm para smartphones. Ontem eu já falei aqui sobre o Snapdragon X Elite, que é um chip para notebooks. E hoje a gente vai conhecer as principais novidades desse carinha aqui, que deve equipar os próximos smartphones Android topo de linha em 2024 e, na verdade, alguns que estão saindo agora, porque a Xiaomi já anunciou aí o Xiaomi 14, que é o primeiro com esse carinha aqui. E dentre as novidades nós temos melhorias interessantes aí no desempenho da CPU, da GPU também, com Ray Tracing nos jogos e até mesmo jogos em 8K e muita, mas muita inteligência artificial. É AI generativa para todo lado, diretamente aqui do Snapdragon Summit no Havaí. Olha aí que maravilha. Então roda a vinheta e vamos nessa. Como eu já comentei no outro vídeo, nesse Snapdragon Summit de 2023, o principal destaque da Qualcomm realmente é o Snapdragon X Elite, que é a grande novidade com a nova CPU Orion, que está prometendo resultados bem impressionantes. Mas também conhecemos aí a próxima geração do Snapdragon 8, que vai equipar os smartphones Android, e também temos algumas novidades legais nesse chip aqui. Mas elas são novidades mais modestas, visto aí que o processo de fabricação, a litografia, se mantém nos 4 nanômetros. Antes da gente falar das especificações, das diferenças, dos testes que eu pude conhecer de perto aqui nesse evento, eu quero comentar sobre o lançamento, desse chip e dos produtos, porque antigamente a gente conhecia esse chip novo em dezembro e aí janeiro, fevereiro começava a vir aí os novos smartphones com o Snapdragon 8, com a nova geração. A gente está aqui na Gen 3, já rolou a Gen 1, Gen 2, etc. Mas só que agora esse evento ele está cada vez vindo mais próximo para o meio do ano, Era em dezembro, aí foi em novembro, hoje está sendo realizado em outubro, já com anúncios de fabricantes como, por exemplo, a Xiaomi, que subiu no palco e apresentou, já saiu do bolso do CEO que estava no palco, 2 dias antes do anúncio do smartphone, ele já foi apresentado aqui com esse novo chip. Outra marca que também subiu no palco foi a Honor, que apresentou ali o Magic 6, que também está equipado com o Snapdragon 8 Gen 3, e a impressão que eu tenho vendo isso é que me parece que a Qualcomm está antecipando para o lançamento dos chips ele ficar cada vez mais próximo dos iPhones, Então vamos ver se no ano que vem vai ser antes isso, porque se já encostar ali em setembro, tá junto com os iPhones, e aí a concorrência pode lançar smartphones no mesmo ano. A gente vê a Samsung também trazendo a linha S20 cada vez mais próxima, também do começo do ano. Dizem que esse ano o S24 chega já em janeiro e esse também é um smartphone que deve vir aí com o Snapdragon 8 Gen 3. Bom, vamos lá. Nessa apresentação da Qualcomm a gente conhece todas as novidades que podem estar nos novos smartphones topo de linha. Então isso tudo é do que o chip é capaz. E aí cabe, claro, ao fabricante integrar ou não essas novidades, Mas assim, em termos de especificações técnicas, são coisas que a gente vai ver aí, melhorias que estarão presentes em todos os smartphones topos de linha que tenham, é claro, o Snapdragon, porque vai que surge um Exynos da vida aí. E tem também a MediaTek, a gente não pode esquecer. Vamos começar com a CPU dessa plataforma, que é a Kryo. E nesse ano a gente tem aí 30% a mais no desempenho da CPU. E uma das estratégias da Qualcomm para conseguir esse desempenho adicional foi uma mudança na organização dos núcleos. Assim como na geração anterior, nós temos aí o núcleo principal de desempenho, que é o Prime, que roda a até 3.3 GHz. E aí nós temos a divisão de núcleos de desempenho e eficiência, que mudou um pouquinho nessa geração. Então antes a gente tinha 4 núcleos de desempenho e 3 de eficiência, agora são 5 núcleos de desempenho e 2 de eficiência. Sendo que desses núcleos de desempenho, 3 deles rodam a até 3.2 GHz e 2 deles a até 3 GHz. E por fim, os núcleos de eficiência batem um clock máximo de 2.3 GHz. E nesse ano a Qualcomm não deu muitos detalhes sobre a arquitetura ARM que está sendo utilizada aí nesses núcleos, A única coisa que eles disseram é que o principal é um ARM Cortex
X4. Os outros a gente não sabe. E também é curioso que eles estão falando aí que melhorou a eficiência energética, né? Que eles prometeram 20% de melhoria na eficiência energética, e isso tirando um dos núcleos de eficiência, né? O que é curioso. E assim, no Snapdragon X Elite também, né? O X Elite, eles não colocaram nenhum núcleo de eficiência. Então eles estão apostando aí na eficiência dos núcleos de desempenho e acabou. Do chipzinho, ó. Tá aqui na minha mão agora, inclusive, ó. Olha o tamanho desse negócio, velho. Isso é nanotecnologia. Ainda sobre a CPU do Snapdragon 8, o CEO Cristiano Amon deu a entender no palco que a CPU Orion, que equipa o Snapdragon X Elite para computadores, deve chegar no Snapdragon 8 Gen 4 no ano que vem. Então, se isso rolar mesmo, aí na próxima geração a gente vai ter uma diferença bem mais significativa no desempenho. Apesar de que 30% aí tá dentro do que a gente espera. Agora, quando a gente fala aí de GPU, de processamento gráfico, nós temos melhorias aí na GPU Adreno, que agora traz 25% a mais de desempenho, com mais eficiência energética também, 25%, e no caso do Ray Tracing, a gente tem 40% a mais de desempenho. E no ano passado nós vimos aí essa história de Ray Tracing no smartphone, que está presente em poucos títulos até o momento, né? Não é uma tecnologia muito popular, porque não está nos smartphones populares, né? Está apenas nos topo de linha, mas a Qualcomm continua trazendo tecnologias de desktops, de GPUs de desktops para smartphones, né? Na GPU Adreno. E nesse ano eles estão prometendo aí suporte a jogos rodando até 240 Hz. No smartphone. Para alcançar isso, nós temos a nova tecnologia de Frame Generation. Pois é, igual o DLSS da NVIDIA ou o FSR da AMD. Esse é o Adreno Frame Motion Engine 2.0, inclusive. A primeira versão foi lançada aí mais cedo nesse ano. E o que essa tecnologia faz é o uso de inteligência artificial para aumentar o número de quadros por segundo sem impactar a bateria. Eles estão dizendo que praticamente dobra o número de quadros por segundo sem gastar mais bateria, porque não está estressando mais a GPU, e sim usando a NPU, que cuida aí de inteligência artificial para criar esses quadros por segundo a mais no jogo. E aí até 240 quadros por segundo no seu smartphone. Agora, se você está achando que isso é muita coisa, espera só até eu te falar a próxima para os jogos em smartphones com Snapdragon 8 Gen 3. Resolução 8K. 8K nos jogos rodando no smartphone. Eu tenho duas reações, ó. Mas pra quê? Isso é um mérito da tecnologia GSR, que é o Game Super Resolution. É um upscaling, né? Então a gente está pegando aí um jogo que está sendo processado em 4K ou 1440p e escalonando ele para 8K. E aí eu vi até uma demonstração disso rodando numa TV 8K, porque eu acho que essa é a única aplicação dessa tecnologia, né? Você colocar o jogo que está rodando no celular numa tela externa muito maior com uma resolução mais alta, porque mesmo em um smartphone com tela dobrável, que, né, expande e fica maior, é meio que um absurdo você jogar em 8K. Talvez num tablet, mas até 4K para um jogo eu acho absurdo, né? Então, 4K para mim, eu não vou entrar nessa discussão. E com esses avanços eu pude testar uma das coisas que eles apresentaram, que é Unreal Engine 5 com Lumen. Lumen é uma técnica aí da Unreal Engine, do motor gráfico, que traz aí uma iluminação global e também reflexos, né? Tudo projetado em tempo real no jogo. Assim, são gráficos a nível de console, a nível de PC gamer, coisas muito bacanas, mas tinha alguns momentos ali que dava uma engasgada, né? Então, bem que eles falaram que era taxas de quadros por segundo a níveis interativos, né? Para jogar, para valer, e não estava muito fluido, mas o nível dos gráficos estava realmente impressionante, era coisa digna de console, de PC gamer. Só que, assim, até onde isso importa numa tela pequena quando você vai jogar, né? Então eu fico me questionando sobre isso. Eu acho muito legal, né? Mas também tem a questão da adoção dessa tecnologia, né? Que os smartphones topo de linha não ditam tendências de mercado. Então até o Ray Tracing, que chegou na geração passada, a gente não está vendo ainda, né? Tem que esperar várias gerações para isso chegar nos chips intermediários, e aí sim a gente começa a ver essa adoção rolando. Mas, dito isso, é bem impressionante aí o que eles estão fazendo com essas evoluções na GPU Adreno. E agora vamos à inteligência artificial, o termo do momento no mundo da tecnologia. Pois é, AI para todo lado. E aqui eles estão prometendo um ganho que é quase o dobro de desempenho em relação à geração anterior. A NPU, Neural Processing Unit, tipo a do nosso querido Exterminador do Futuro. The CPU is a neural net processor
a learning computer. Essa NPU Hexagon está trazendo realmente muito mais desempenho em relação à geração anterior, e o que a gente está vendo com isso na prática é tudo rodando direto no smartphone. Então, serviços de inteligência artificial que rodavam na nuvem, que você tem que entrar num site, baixar um aplicativo, e aí você entra com um comando, seja ele em texto ou em voz, e você tem que esperar pela resposta, porque acontece um processamento remoto. Agora tudo isso está sendo feito direto no smartphone, incluindo assistentes virtuais. Então uma das demonstrações mais legais que eu vi de um assistente virtual rodando aí com esse tipo de processamento de inteligência artificial foi um assistente que ajuda no planejamento de viagens. Então você fala o local para onde você quer viajar e as datas. E aí o assistente te responde na hora, vai puxar os dados online e já fala, olha, tem isso, isso, isso. E aí depois a pessoa pode até mudar alguns parâmetros da busca e ele já dá as opções. No fim você só fala, ok, me leve para compra. E aí você entra no site da companhia aérea para comprar as passagens. A gente viu aí também exemplos de modelos de linguagem que geram imagens, tipo o Midjourney ou o próprio Bing, né, que você vai lá e digita algum texto e ele gera uma imagem, só que você tem que esperar um pouquinho para isso, rodando direto no smartphone. Então é a criação de imagens generativas em menos de 1 segundo. A pessoa digita ali o texto, pede o resultado e imediatamente está na tela. Todo esse processamento de inteligência artificial acontecendo direto no smartphone. E aí, obviamente, a gente tem melhorias em tudo que é relacionado à inteligência artificial, como filtros de aplicativos como Instagram, né? Efeitos que dão aquela desfocada no fundo, processamento de imagem, o ISP, processamento de áudio também e por aí vai. É inteligência artificial para todo lado, inclusive quando eles falaram aí das novidades na câmera, é AI generativa para alterar o fundo de um vídeo, é o Magic Eraser, né, para apagar elementos ali de vídeos também, né, de quadros em movimento, melhorias em vídeos noturnos também, conversão de frame rate, né, então você gravou um vídeo em 30 quadros por segundo, mas você pode transformar ele em 60 quadros por segundo e também melhorias aí no HDR. E tem muito mais coisa no chip Snapdragon, né, tem o Sensing Hub, por exemplo, que é um hub que centraliza todos os sensores, ali eles estão prometendo 3,5 vezes mais desempenho e 30% a mais de memória, então é o seu smartphone monitorando todos os seus dados ao seu redor, inclusive também o que está dentro dele, né, para AI, né, para inteligência artificial poder criar um perfil de uso seu e ajudar ali nos aplicativos. Claro que isso depende da integração das fabricantes, tá? Não quer dizer que todo smartphone vai ter isso, até porque é meio assustador. Eles mostraram ali uma demonstração que o celular realmente ele está monitorando tudo. Sei lá, você foi viajar e aí você pede para o seu smartphone, me dá uns planos do que fazer por aqui. Aí ele já sabe onde você está, quanto tempo você vai ficar, a distância, a geolocalização, o que você gosta, seus interesses, e te gera ali na hora, imediatamente, algumas sugestões do que fazer. Então é um avanço bem louco, né, de inteligência artificial, mas é meio assustador assim, né? Você fala, peraí, né, meu filho? E como sempre tem várias outras melhorias que eles citam por aqui, né, como segurança para soluções empresariais. Temos também a integração, né, do Snapdragon Seamless, que eu já comentei aí no vídeo do Snapdragon X Elite, mas é aquela história do ecossistema. Então os seus dispositivos com o Snapdragon, eles se comunicam de uma forma ainda melhor nessas novas gerações e por aí vai. Então essencialmente nessa geração a gente tem, né, não mudou a litografia, né, o processo de fabricação, o chip ele ainda é, né, parecido com a geração anterior, mas temos todas essas melhorias aí de CPU, de GPU e muita inteligência artificial. É isso que a gente vai ver cada vez mais evoluindo aqui, tanto é que o salto aqui foi 95%, né? Mas se você quiser conhecer todas as novidades que a Qualcomm apresentou, eu vou deixar o link da apresentação oficial aqui também na descrição. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí a quem estava de olho em um smartphone Android topo de linha, né, desse ano e queria já ter um spoiler do que vai rolar, né? Porque ainda não é um produto. O produto é a Xiaomi, que apresentou aí o Xiaomi 14 já, trouxeram aqui no palco já ele, inclusive tem versão com titânio, e eu espero poder trazer esse smartphone aqui no canal num futuro vídeo também. E esse foi o meu último vídeo do Snapdragon Summit deste ano, então o principal destaque foi realmente o Snapdragon X Elite, o vídeo dele já tá aqui no canal, e aí bate mesmo o MacBook M2 Max, e segunda-feira, e o M3, como é que tá? Fica ligado aqui no canal que vai ter muitas novidades aí nesse mercado de notebooks ARM nessas semanas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você curtiu, deixa o seu like aí e a gente se vê em breve. Valeu galera e até a próxima!